Fala pessoal, beleza? Vamos terminar aqui essa coisa de matriz? A gente vai ver determinante, mega easy. Pois eu acho que vocês já até lembram já, que a gente passou por geometria analítica e precisava de calcular determinante. Mas é só assim, faz alguns exercíciozinhos, muito basicão, não é pra gente estressar com isso não. Só para dar aquela boa retomada fácil. Para fazer o determinante, primeiro determinante é uma operação. É uma operação para encontrar um número de uma matriz. Matriz é como se fosse uma tabela cheia de dados e informações. Daquela orquestra da matriz, daquela tabela, a gente vai obter um único número só. Então é uma operação que a gente faz, um algoritmo, algo que a gente faz para descobrir um único valor só. Para a gente conseguir fazer o determinante, a gente precisa que a matriz seja uma matriz bonita. Matriz bonita seria matriz quadrada, que eu tenho a mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. Então aqui, por exemplo, uma matriz 2x2 ou uma matriz 3x3. Se não for nessa configuração, se for tipo 3 linhas, 2 colunas, não presta. Se você só tiver, por exemplo, 2 linhas e 5 colunas, não presta também. Tem que ser quadrada, um número de linhas igual ao número de colunas. Dado isso aqui, vamos fazer a operação. Na operação a gente vai sempre mexer com as diagonais. Essa diagonal aqui, a gente chama de diagonal principal. Essa diagonal aqui, diagonal principal. Essa aqui é a diagonal secundária. Essa aqui também é a diagonal secundária nessa matriz aqui. As diagonais, então, são as nossas referências de importância ali. Para pequenininho aqui, uma 2x2, o que a gente vai fazer? Multiplica aqui a diagonal principal. 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. E subtrai com a diagonal secundária. Diagonal secundária é essa aqui. 1 vezes 3, 3. Então, sempre assim, diagonal principal multiplica, sempre subtrai pela diagonal secundária, independente dos sinais que tiver. Os sinais que tiver vão afetar, mas assim, é sempre operação, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, aqui vai dar menos 3 com menos 8, menos 11. Então, lembra, a matriz é uma tabela, mas se você faz o determinante, me volta um número só. Então, se alguma alternativa do Enem estiver perguntando determinante, e alguma questão, e alguma alternativa tiver lá um desenho de uma matriz, não pode. Tem que estar uma única informação, o determinante. Aqui numa matriz 3x3, dá uma complicadinha, fica maior. Mas vocês lembram, né? O que a gente faz? O sinal de determinante, a gente coloca dois traços assim. O sinal da matriz é mais fechadinho, é um colchete. O sinal do determinante são barras. Então, também outro cuidado que você precisa ter na questão. Se você está numa questão lá e te dá essa configuração, que ele está te perguntando no determinante. Se te dá essa configuração, então ele está mexendo em alguma coisa com a matriz. Então, pega a matriz 3x3, que dá para fazer isso, porque ela é quadrada. Vamos fazer o determinante. E uma 3x3 que é maiorzinha, que é o máximo de complicação que a gente vai ter. A gente repete as duas colunas. Então, reescreve as duas colunas. Escreve de forma organizadinha para você não ter problema. E vem com as diagonais. Diagonal aqui, ó, principal multiplica, diagonal principal multiplica, diagonal principal multiplica. Então vamos lá. 1 vezes 0 vezes menos 2 é 0. Vou colocar aqui 0. 2 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 2. 3 vezes 5 vezes 2 vai dar 5 vezes 2 é 10, vezes 3 é 30, mais 30. Pronto. Vem as diagonais secundárias e as secundárias a gente tem que inverter o sinal. Sempre inverte o sinal. Que nem aqui. É como se fosse a diagonal secundária multiplicada, porém você inverte o sinal dela. Então aqui vai inverter o sinal. 1 vezes 0 vezes 3 é 0. Então, mais 0 aqui. 2 vezes menos 1 vezes 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Vezes 1, menos 2. Menos 2, você inverte o sinal, fica mais 2. Menos 2 vezes 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes menos 2 é menos 20. Inverte o sinal, mais 20. Então, calculando o determinante disso aqui, vai ficar o menos 2 corta com mais 2. 30 mais 20, 50. Determinante, então, disso tudo, voltou e chegou a ser um único número só. Acabou. Não vou cobrar propriedade de determinante, não vou querer firular com determinante, não vou querer dar mais nada, não. E a aplicação melhor que a gente tem lá na geometria analítica, lá, para a gente descobrir a equação geral de uma reta. Mas fora isso, posso no máximo talvez colocar aqui uma equação para dar uma complicada. No Enem não vai ter essa equação. Mas se eu quisesse falar assim, olha, em vez de chamar aqui 3, eu quero falar que aqui é x. Eu quero descobrir o determinante aqui dessa matriz de forma com que isso tudo aqui dê 50. Então, o que vai acontecer de diferente? Ao pegar o 3 aqui, olha, o 3 aqui multiplica com 0,
Vamos colocar x aqui no lugar do 3, vamos só aproveitar o problema. Aqui fica 0 de boa. Então, nessa aqui que ele vai influenciar, né? O 5 vezes 2, que é 10. Antes era 3, 30. Então, aqui vai ficar 5 vezes 2, 10x. 10x. O restante não altera em nada. O que acontece? O que eu te falei? Falei que essa matriz toda, o determinante dela tem que dar 50. Que nem a gente viu antes. Então, quem que é o valor de x para atender isso? Então, nessa matriz toda, eu faço o determinante, vai aparecer um x lá, só que quando aparece um x, tem que aparecer uma igualdade. Essa igualdade já tinha te falado antes que era 50. Enquanto você está fazendo a operação aqui, depois você coloca essa igualdade, que o exercício te fala que ele é 50. O exercício te falou que ele é 50. Então, o que vira? Vira equação e depois da equação é de boa, é só resolver. Pode dar uma equação de segundo grau, não tem problema não. Aqui é só resolver. Então, vai ficar assim, 10x mais 20. 10x mais 20 é igual a 50. 20 joga para lá, 10x então é igual a 30. Então, o x tem que ser 3, que nem a gente tinha colocado antes. Eu só aproveitei a questão. É o máximo do máximo que eu posso complicar num determinante. Posso fazer a mesma jogada para cá. Mas fora isso, existe uma outra aplicação? Tem, lá para sistemas lineares, que a gente nem vai ver. Sistemas lineares que seria um prosseguimento disso aqui, é para você mexer, resolver sisteminhas 2x2, 3x3, né? X, Y, Z. Não cobra no Enem. Isso não passa no Enem. Então a gente não vai gastar energia com isso. Mas o determinante é interessante. Tem aplicações, somente geometria analítica. E vai que, né? Mas é de boa. Fechou então? Então poucos exercícios, mais suave. A gente deixa para concentrar mais em outras coisas na semana que vem.